Irmãos, graça e paz, tudo bem? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por mais um dia, amém. Adore o Senhor nessa manhã. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por mais uma manhã, amém? Glória a Deus. Pai, nessa manhã nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida, porque cremos que todas as coisas estão debaixo das mãos poderosas do Senhor. O Senhor sustenta todas as coisas. Senhor, a nossa vida, o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem cuida de nós. Pai, nessa manhã, Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Deus, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Pai, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa vitória. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está nessa live, pelas pessoas que vão entrar. Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faz uma oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu consagro e entrego a minha vida, meus sonhos, até mesmo as minhas lutas, nas suas mãos, porque eu creio que o Senhor é poderoso para me abençoar, para guardar, para abençoar a minha casa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, os irmãos podem ir compartilhando aí dessa live, pode ir curtindo. Eu queria hoje ministrar uma palavra que há algum tempo eu já quero ministrar e hoje eu senti da gente falar. Hoje eu quero falar uma palavra que eu creio que vai ser muito poderosa na sua vida. Então, abra o seu coração, né? Creia que Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Quero falar sobre o poder da honra. Amém? Algo que é muito pouco falado hoje, algo que talvez foi até um pouco esquecido, né? E que as pessoas não valorizam muito, que é o fato, esse caminho que o Senhor estabeleceu para nos abençoar, um caminho elevado, que fala a respeito disso, de honrar, da honra. Há um poder muito grande quando nós honramos. Há um poder muito grande quando você crê nesse caminho, quando você decide honrar. Porque honrar é uma decisão. Sabe, eu quero te dar alguns princípios nessa manhã para que você possa decidir honrar também. Honrar aqueles que Deus colocou na sua vida, honrar as pessoas que estão próximas de você, honrar até mesmo aqueles que estão abaixo de você. Amém? Quando eu falo abaixo, às vezes numa posição. Isso vale para a vida da igreja, vale para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. Esse princípio é muito poderoso. É um caminho que tem uma recompensa muito grande. Amém? Então, se você decidir tomar esse caminho, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Amém? Olha o que diz, a Bíblia diz lá em 2 João 8, a Bíblia diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos conquistado por esforço, mas para receberdes completo galardão. Acautelai-vos aqui, a palavra tomem cuidado, aqui é João escrevendo, tomem cuidado
para vocês não perder aquilo que você tem edificado com esforço, mas para receber um completo galardão. Então, se existe um completo galardão, quer dizer que existe um galardão também incompleto e existe também nenhum galardão. Então, todos nós vamos ser recompensados por Deus naquele dia. Alguns vão receber um completo galardão, outros não vão receber galardão nenhum e outros vão receber um galardão incompleto. Então, eu não sei quanto a você, mas eu quero receber o galardão completo de Deus. Mas aí nós temos que olhar para esses princípios, para esse princípio da honra. Então, se nós queremos a recompensa ou galardão completo, precisamos receber a recompensa completa, né? Então, lá em Mateus também, Mateus 10, 40, 41, olha o que diz. Mateus 10, 40 ao 41. Olha o que diz, algo poderoso da parte do Senhor, amém? Mateus 10, 40, sabe? Receba essa palavra na sua vida, que vai ser de Deus para você. Quem vos recebe, a mim me recebe. É Jesus falando, amém? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha, a Bíblia diz que se você abençoar uma pessoa até num copo de água, você vai ser abençoado. Sabe, você vai receber o galardão completo. Mas é interessante que aqui Jesus fala de 3 grupos de pessoas. Ele fala do profeta, que aponta para o homem de Deus, para a pessoa de Deus que Deus tem colocado na sua vida, para aqueles que Deus tem colocado, que são canais de Deus. Talvez eu possa ser um instrumento de Deus na sua vida. Hoje até a Edna estava falando que a gente estava orando para a filha dela, né, entrar no colégio militar, e Deus abençoou e ela conseguiu entrar. Então Deus tem pessoas que Ele tem colocado na sua vida para te abençoar, para ser canal de Deus. Eu espero que eu seja aqui também nessa live. Do justo, Jesus fala do justo. O justo é quem? O justo é o seu irmão que está do seu lado, pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão buscando a Deus também. Quando você abençoa essa pessoa, quando você honra ela, você é abençoado. E também do pequenino. O pequenino é aquele que está abaixo de nós. O pequenino são até mesmo as crianças também, mas são aqueles pequenos na fé, aqueles que estão chegando agora, né, que estão chegando à igreja, né, são novos convertidos, são os pequeninos. Mas o Senhor fala que Ele vai te abençoar através desses canais. Sabe, olha quanto que é interessante, por isso que a gente tem que ter um coração humilde para aprender com todos, para receber de todos, para entender que Deus pode te abençoar de muitas formas, amém? Mas olha, quero falar hoje que todos que receberam algo de Jesus foram pessoas que oraram, que decidiram orar, né? Então, se você quer receber hoje de Deus, se você quer receber completo galardão do Senhor, decida orar, decida andar nesse caminho, sabe? Se você aprender a orar, você terá uma chave espiritual e você vai receber muito através dela. Mas se você não orar, você não vai receber. Então decida orar, decida. O que é orar? Em outras palavras, pastor, é reconhecer que aquela pessoa é de Deus, respeitar aquela pessoa, sabe? É elevar, é falar de forma elevada. Então eu quero te falar hoje bem rápido 6 razões porque as pessoas não honram e não recebem um completo galardão. Por que as pessoas têm dificuldade de honrar o líder, de honrar o homem de Deus, honrar o pequenino, o justo? Primeira razão, Deus sempre nos envia o que precisamos dentro de uma embalagem que não gostamos.
Aqui nós temos o exemplo de Jesus lá em Marcos 6, do 1 ao 5. As pessoas, quando viram Jesus, elas diziam, o verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Sabe, Jesus, eles começaram a olhar e eles falaram, não, mas espera aí, Jesus é o filho da Maria, né? Então assim, filho do José. Então eles começaram a olhar de forma natural, porque Deus às vezes ele vai enviar aquilo que você precisa numa embalagem que você não gosta. Cuidado com isso, porque às vezes a bênção de Deus está em lugares que você não está reconhecendo. Talvez Deus queria te abençoar através de alguém que você não está valorizando. Então decida valorizar as pessoas, decida orar, decida valorizar aqueles que trabalham com você, decida orar o seu patrão, decida orar os seus pais, decida orar, né, os seus líderes espirituais, porque há um poder muito grande. Há um poder muito grande quando você decide fazer isso, amém? Então creia nessa manhã. Às vezes o líder ele não corresponde ao padrão que consideramos aceitável e por isso não oramos. Sabe, em nome de Jesus, hoje decida orar. Sabe, assim, o segundo motivo, porque pensam que o homem de Deus não é digno de honra. Tem um texto muito poderoso lá em Samuel capítulo 1, que Ana estava orando e Ana desejava ter um filho. Os irmãos conhecem a história, né? Ela estava orando pelo filho, ela não podia ter filhos. E ela estava orando de tal maneira que ela ali orava com lágrimas. Orava, né, chorando. E na época o sacerdote era Eli. E Eli era um péssimo pai. Ele tinha os filhos dele, Ofni, Ofinéias, que não respeitavam ele, e Eli não era respeitado. E Eli, vendo Ana orar daquela forma, depois os irmãos podem ler lá em 1 Samuel capítulo 1, Eli vendo Ana orar daquela forma, ele chega para Ana e fala, mulher, nesse horário do dia você está embriagada. Eli achou que ela estava bêbada, mas a resposta de Ana é que fez toda a diferença. Ana disse para Eli, não, meu senhor, tua serva não está embriagada, tua serva está orando. Sabe, quando ela falou, não, meu senhor, com certeza Eli, que não era um homem honrado e respeitado, ele não era um sacerdote mais respeitado em Israel, com certeza ele arrumou a sua estola sacerdotal, ele se sentiu honrado, e ele fala para Ana, olha, você pode ir, porque Deus te abençoou, Deus já concedeu o seu milagre. Aqui tem um princípio espiritual muito poderoso. Naquele momento, Ana já havia recebido o filho. Ela tinha recebido só uma palavra, mas ela creu, ela já se alegrou, ela falou, Deus já me abençoou. Ela reconheceu que aquele homem era um homem de Deus, e ela falou, olha, e ela já recebeu com alegria aquela palavra. Às vezes nós vamos ter conferência agora nesse final de semana e Deus vai liberar palavras na sua vida, e quando você tem a palavra, você tem tudo. Se Deus já te deu uma palavra, você já tem tudo. Amém? Eu não quero falar sobre isso, mas abrindo parênteses, Ana recebeu uma palavra e ela creu. Mas por que ela recebeu essa palavra? Porque ela decidiu honrar a vida do sacerdote Eli ali. Ele nem mesmo era respeitado, mas ela reconheceu que ele era um homem de Deus e que ele era um canal de Deus. Amém? Sabe, então, às vezes as pessoas pensam que o homem de Deus não é digno de honra. Mas outro exemplo poderoso é da mulher Cirofenícia, né? Que está lá em Marcos 7, 24 ao 30, diz assim, levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia, ou seja, de nação. Eles não eram o povo que estava na aliança, era um povo amaldiçoado, e rogava que expulsasse da sua filha o demônio.
Mas Jesus disse, olha o que ele disse para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus lhe disse, por causa dessa palavra, eu fico emocionado nesse texto, porque foi muita fé dessa mulher, por essa palavra, por essa honra, por essa palavra de honra. Vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Veja, Jesus fala para essa mulher: não é bom tomar o pão dos filhos. Os filhos eram o povo de Israel, era o povo escolhido, né? Eles eram o povo da aliança. E Jesus fala: não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Foi uma simbologia que Jesus fez, uma analogia. E Jesus fala para ela, olha, em outras palavras, ele estava dizendo: você não tem direito a essa bênção. Eu não vim para você, não é o seu tempo. Mas a fé dela foi tão grande que ela falou: Senhor, eu não preciso estar sentado à mesa. Uma migalha do seu poder tem poder de libertar a minha filha. Sabe, eu quero te falar uma coisa: aquela mulher creu de uma maneira sobrenatural no poder de Deus. Ela falou: Senhor, não preciso do pão inteiro, é só uma migalha do pão. O pão aponta para o corpo de Jesus, o pão aponta para Cristo. Lá em João 6,51 ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu, quem comer deste pão nunca mais terá fome. Sabe, o pão é a palavra dele. Mas aquela mulher, ela creu de tal maneira que ela falou: Senhor, só uma migalha desse pão tem poder. Eu quero te falar algo: se as migalhas do pão que aponta para o poder, para o Senhor, libertaram aquela filha dessa mulher sirofenícia, que estava terrivelmente endemoniada, imagina quanto mais eu e você, que hoje estamos assentados à mesa dele, temos todo o pão, toda a mesa disponível para nós. Tem muito poder liberado sobre a sua vida. Mas você precisa apenas orar e crer e reconhecer. Sabe, essa mulher reconheceu. Ela reconheceu que o Senhor era poderoso. Sabe? Ela orou o Senhor, ela creu. E o Senhor fala. Ele fala, olha, é interessante porque para duas pessoas, Jesus disse, né, que teve uma grande fé: a sirofenícia e o centurião romano. Quero abrir um parênteses aqui. Para duas pessoas Jesus falou: grande é a tua fé. Para essa mulher, grego, sirofenícia, e para o centurião romano. O que os dois têm em comum? Os dois não conheciam a lei. Sabe? Quando a lei, muitas vezes, ela atrapalha você de receber, porque você acha que precisa merecer. Essas duas pessoas não conheciam a lei. Elas conheceram apenas a graça. Conheça a graça. Porque quando você conhece a graça, você vai crer e você vai viver o sobrenatural. Amém? Não ande pelo seu merecimento, ande por aquilo que Cristo fez. Terceiro motivo porque as pessoas não honram. Porque imaginam que não foi Deus que colocou o líder em posição de autoridade. Um conceito muito comum é isso. Mas a palavra de Deus fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, olha, Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Pastor, mas Deus levanta até homens corruptos? Deus permite até todas as pessoas a governar. Agora, a forma como elas estão governando, aí elas vão ter uma responsabilidade perante Deus. Mas todas as pessoas foram levantadas por Deus. Então, Davi recebeu o reino porque ele honrou a Saul. Saul, por sua vez, perdeu o trono porque desonrou a Davi. Então, a Bíblia diz, interessante, porque Davi teve quando Saul estava perseguindo ele, depois você pode ler lá em 1 Samuel 24, do 9 ao 10,
Davi teve a oportunidade de matar Saul. Já pensou se alguém estava te perseguindo de morte e você tem a oportunidade de matar? Mas Davi decidiu honrar. Ele falou: não posso tocar em Saul. Saul foi levantado por Deus. Quando Saul morre, Davi fez um cântico. Davi honrou Saul até mesmo depois que Saul morreu. Sabe, porque Davi reconhecia que Saul havia sido levantado por Deus. Davi decidiu honrar e recebeu o trono. Mas por outro lado, Saul desonrou a Davi, desonrou a unção que estava sobre Davi e perdeu o trono por isso. Então você quer receber a recompensa, você quer receber o galardão, decida honrar, decida reconhecer. Quarto motivo, 6 motivos, né, porque as pessoas não honram. Porque imaginam que é algo indigno o ato de honrar o líder. Interessante que hoje, na época que eu estudava, eu acho que isso acontece até hoje, né? Quando um coleguinha ia levar algo para a professora, né? Quando já aconteceu isso? Talvez você passou por isso. Quando uma criança ia levar algo para a professora, o que os outros coleguinhas falavam? Nossa, tá puxando o saco, né? Tá bajulando, tá puxando o saco. Não, mas a criança queria honrar. E deixa eu te falar, o diabo ele resiste à honra desde a infância. A minha filha, esses dias para trás, ela falou: papai, eu quero dar uma caixa de bombom, de chocolate, uma rosa para minha professora. Eu falei: vamos lá, vamos comprar. Fui com ela, comprei. E eu falei: nossa, filho, fala para ela, escreve uma cartinha, fala o quanto que ela é especial, a sua professora. Porque quando o aluno honra a professora, ele recebe a recompensa. O que a professora vai recompensar? Ela vai dar sabedoria, ela vai dar instrução, conhecimento para aquele aluno. Há um poder quando nós honramos. Você consegue compreender que a honra é um caminho muito elevado, que você precisa saber mais sobre isso, conhecer mais sobre isso. Tem uma palavra no YouTube que se chama A Recompensa da Honra, que é com John Bevere, é um autor americano. Ele tem um livro sobre isso. Depois eu recomendo os irmãos assistirem. Sabe, então, né? Com muitas pessoas já aconteceu isso, e sempre é visto como bajulação. Não, mas a criança, ela quer orar, ela está reconhecendo que a professora é bênção na vida dela. Amém? Então, sabe, às vezes as pessoas falam, né? Quando tem um texto interessante aqui, que lá em Marcos 14, 3 ao 9, quando aquela mulher, né, Maria, vai derramar aquele perfume precioso aos pés de Jesus, o que os próprios discípulos disseram? Para que esse desperdício? Ela derramou um perfume. Esse texto é muito rico, foi na casa de Simão, né? A Bíblia diz que ela, com as lágrimas, ela lavou os pés de Jesus, e com os cabelos, né, com aquele perfume ali, as lágrimas, ela lavou os pés de Jesus e com os cabelos enxugou os pés. Sabe, ela honrou o Senhor, e as pessoas disseram: para que esse desperdício? Porque sempre quando você vai honrar, as pessoas vão se levantar e dizer que é um desperdício. Sempre quando você vai honrar ali aos seus líderes, vai honrar as pessoas que estão perto de você, as pessoas vão dizer que é desperdício. Mas para Deus, Deus diz: não é desperdício. O que ela fez... Olha o verso 9: em verdade vos digo, onde foi pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus falou que quando você honra, não é desperdício. Para o mundo parece desperdício. O mundo fala que é desperdício. Mas Jesus fala: vai entrar para a história a sua atitude. Eu estou contando na minha história a sua atitude de honra, a sua decisão de honrar. Então há um poder na sua honra, há um poder quando você honra. Amém? Glória a Deus. Decida orar. E quinto, por que não honram? Porque muitas pessoas não honram. Porque se sentem superiores e melhores que os seus líderes. Isso acontece muito. As pessoas acham que são melhores que o seu patrão. As pessoas acham que são melhores que aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. As pessoas se consideram melhores.
eu estou falando isso é para nós, viu? É para você. Às vezes tem coisas que você precisa mudar no seu coração hoje. E Deus quer falar com você, amém? Então, sabe, nós nunca devemos nos considerar superior, mas devemos nos considerar, né, servos. Jesus se considerou servo, ele se fez servo. O servo é aquele que se considera inferior. Sabe, Jesus decidiu a servir, Jesus se considerou menor que cada um de nós. Se ele se considerou menor sendo Deus, quanto mais eu e você. Nós deveríamos se humilhar, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então, decida se humilhar, para Deus te exaltar, para que Deus não precise te humilhar. Então se humilhe você mesmo. Reconheça que você não é nada sem Ele, que você precisa dEle. Amém? E você vai receber o galardão do Senhor. Olha o que 1 Pedro 2,17 diz. 1 Pedro 2,17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Pedro não fala honre algumas pessoas, ele fala tratai todos com honra. Irmãos, quero falar um testemunho aqui diante de Deus. Sabe, muitas pessoas, às vezes eu converso muito com mendigos, com pessoas que estão na rua, com pessoas drogadas. Sabe, e às vezes Deus já usou Pastor Eliud. Pastor Eliud é lá do Peru, né, pastor? O senhor tá em Cusco, né, pastor? Quero fazer uma live com o senhor aqui. O senhor dá aquela palavra sobre herança aqui para os irmãos na live. Vamos marcar, hein? Quem sabe amanhã. Nossa, muito poderosa. Que bênção, pastor. Sabe, irmãos, às vezes eu converso com mendigos na rua e eu tento pregar o evangelho para eles e falo do amor de Deus, e Deus já me usou para libertar a muitos lá na minha loja mesmo, porque eu recebo a todos ali. E é impressionante porque eu tenho conseguido acessar o coração daquelas pessoas, porque eu recebo eles bem, recebo com honra, sirvo um copo d'água, às vezes ajudo eles, e às vezes, muitas vezes, Deus já usou mendigo, pessoas que estão lá, às vezes você fala, meu Deus, por quê? Porque eles também precisam ser honrados, todas as pessoas precisam ser honradas e respeitadas. Às vezes nós nos achamos melhor, não, eu sou melhor que aquela pessoa que está drogada, um mendigo, alguém que está na rua. Não, nós não somos melhores. Nós não estamos lá às vezes porque Deus foi bom para conosco. Não permitiu que eu e você tivéssemos o caminho daquela pessoa para chegar naquela posição, naquele lugar. Então você precisa orar a todos. Pedro fala, 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, orai a todos. Amém? Decida orar. E por último, por que não oramos? Porque não nos julgamos devedores aos nossos líderes. Paulo, ele se considerava devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Lá em Romanos 1,14 ele diz: muitos acham que não são devedores aos seus líderes. Mas eu quero te falar, se você reconhecer hoje que os seus líderes, que aqueles que Deus tem levantado na sua vida são bênção de Deus na sua vida, e honrar, sabe, decidir honrar. Sabe, eu quero falar bem rapidamente, em 3 minutos, como restaurar a honra na nossa vida, na vida da igreja. Primeiro, decida honrar ou valorizar os irmãos e líderes. Aqui, a ênfase é decida. Por quê? Porque a honra é como o perdão. Ela é uma decisão. Você precisa decidir pegar esse caminho. Como eu falei, a honra é um caminho elevado, muito grande, muito poderoso. Se você entrar por esse caminho, coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Coisas extraordinárias. Porque a honra, ela toca o coração de Deus. Da mesma forma que a desonra também toca o coração de Deus. Sabe, a honra, ela atrai o favor, os céus abertos. Reconheça esse caminho hoje. Decida, valoriza isso. Sabe, em nome de Jesus, olha, Filipenses 2,3, considerando cada um
os outros superiores a si mesmo. Sabe, 1 Pedro 2,17 diz, tratai todos com honra. Filipenses 2,3 diz agora, considere os outros superiores a você. Sabe, considere, reconheça que você pode receber através de outras pessoas. E Deus vai fazer, amém? A segunda coisa, haja de acordo com a sua decisão. Enfatizamos a palavra agir, porque honra envolve fazer, mostrar, expressar, sabe? Olha lá em 1 Samuel 2,30, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Como que eu honro a Deus? Honrando aqueles que Deus colocou na minha vida, honrando aqueles irmãos que estão perto de mim, honrando as fontes, honrando os líderes que Deus colocou sobre a minha vida. Então, agir aqui mostrar, expressar, né? Às vezes até dar presente, fazer atitudes de honra em público, reconhecer, sabe, tem um poder muito grande quando você faz isso. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu queria deixar essa palavra hoje. Eu quero desafiar a você hoje a rejeitar todo espírito de desonra no nosso meio. Vamos honrar o nosso profeta, o justo pequenino, que haja honra e lealdade entre nós, para que você possa receber o galardão completo. Só pode receber aquele que diz, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Amém? Só recebe aquele que reconhece, é bendito, é abençoado, ele, ela, porque ele vem no nome do Senhor. Sabe, final de semana nós vamos ter a conferência. Eu queria fazer um convite, quem não comprou seu ingresso, até amanhã você pode comprar. Nós vamos ter o pastor Alexandro Dotto, né, de Cuiabá. Essa palavra é muito poderosa, irmãos, ela é muito poderosa. Eu já ministrei ela várias vezes, Deus fala comigo sempre. Depois você assiste no YouTube aí, A Recompensa da Honra, com John Bevere. Sabe, essa palavra é muito poderosa, você tem que estudar mais. Tem um livro também dele, do John Bevere, ele já esteve conosco numa conferência em Goiânia, ele é muito usado por Deus. Eu tenho um livro dele também, sobre o Espírito Santo. Já comprou seu ingresso, Renata, né? Irmãos, quem não comprou seu ingresso, fala comigo no particular, procura o seu líder, o seu pastor, sabe, não fique de fora. Pastor Wilson Oliveira, pastor Sérgio Aquino e pastor Alexandro Dotto, sabe, 2 cantores poderosos internacionalmente, aleluia. Sabe, não fica de fora desse tempo, decida honrar essa conferência, decida reconhecer, sabe, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida nesse tempo, amém? Sabe, em nome de Jesus, decida hoje, rejeita toda a semente de desonra, toda atitude de desonra no seu coração, amém? Eu quero orar por você. Pai, nessa manhã eu quero declarar, em nome de Jesus, o poder sobrenatural sobre nós, que nós possamos reconhecer e honrar aqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nós rejeitamos tudo aquilo, toda a semente, tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que é o espírito de desonra que possa estar em nós, sai agora em nome de Jesus. Pai, derrama sobre nós a decisão de honrar aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, de honrar os nossos pais espirituais, de honrar os nossos pais naturais, de honrar, Deus, aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, os líderes, aqueles que estão do nosso lado, nosso patrão, Deus, aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho, de honrar aqueles que estão abaixo de nós até mesmo, Senhor. Nos ensina, nos capacita, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê, Deus, um coração para honrar ao Senhor e para honrar aqueles que estão na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, avançamos um pouco hoje, irmãos, mas essa palavra era muito importante. Eu não poderia deixar de compartilhar. E eu sinto uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor fala para muitas pessoas que estão nessa live, pessoas que vão assistir, para você restaurar e decidir honrar os seus pais. Há uma promessa de Deus quando nós honramos os nossos pais. Pastor, mas o meu pai é falha, a minha mãe é falha. Não interessa, não importa.
quando você honra, há um poder. Quando você decide honrar, compra um presente no final do ano para os seus pais, fala para eles, reúne a família, fala para eles o quanto você ama, pega uma bacia de água, lava os pés dos seus pais e fala: olha, eu quero honrar os meus pais porque eles cuidaram de mim, porque eles me abençoaram, e veja somente as coisas boas que eles fizeram, que eu tenho certeza que eles fizeram coisas boas. Eu sinto essa palavra do trono de Deus para você nessa manhã. Sabe, se for para você, receba isso, faça algo, haja, tenha uma decisão, decida, porque eu sinto que bênçãos grandiosas Deus tem para liberar, e Ele vai liberar quando você fizer isso. Quando você honrar também os seus líderes, aqueles que Deus colocou na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, eu vou deixar salvo. Compartilha, irmãos, eu quero que você compartilhe essa palavra. Essa é uma palavra difícil até mesmo de dar, porque sempre quando a gente fala de honra, é uma dificuldade, porque é algo muito poderoso. Tudo que é poderoso vai ter luta, vai ter resistência. Então eu vou deixar salva, eu quero que você compartilhe ela. Daqui a alguns 5 minutinhos já vai estar no meu feed. Eu quero que você compartilhe ela no seu story. Vamos espalhar essa palavra, o poder da honra, para muitas pessoas. Quando você honra, quando você decide honrar, quando você reconhece que Deus colocou pessoas na sua vida, colocou pessoas acima de você, do seu lado e abaixo de você, e quando você decide honrar, você recebe o galardão completo do Senhor. Amém? Andrezão, glória a Deus por você entrar aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos nessa manhã. Sabe, tenha um dia abençoado, tenha células, nossas células sejam abençoadas hoje, que a sua vida seja poderosa e abençoada hoje, em nome de Jesus. Amém?